Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração focada de conhecimento. Hoje a gente mergulha num período científico, assim, incrível. Final do século XIX, começo do XX. É isso aí, uma época de descobertas que, nossa, mudaram tudo. Exato. A descoberta dos raios-x, da radioatividade. Vamos olhar para isso com base num material bem rico que quase nos coloca ali, sabe? Lado a lado com Röntgen, Tesla, Becquerel, Marie e Pierre Curie. Figuras centrais, né? Sim, e o nosso objetivo aqui é entender não só o que eles descobriram, mas tipo como uma coisa levou a outra, sabe? A conexão entre elas e o impacto que isso teve logo de cara. Ok, vamos lá desvendar isso. E é um ponto ótimo para começar, porque o mais fascinante, eu acho, é ver que não foram eventos isolados, né? Não mesmo? Era um caldo cultural e científico ali na Europa. Nos Estados Unidos também. Muita gente experimentando, muita curiosidade, e uma descoberta puxava a outra quase como um dominó científico. Gostei da imagem do dominó. E isso levou a gente a repensar tudo sobre matéria, energia, a realidade mesmo. Total. Então vamos começar em Würzburg, Alemanha. 8 de novembro de 1895. Wilhelm Röntgen está lá no laboratório dele. Como muitos físicos da época, né? Estudando os tais raios catódicos. Isso, aqueles feixes de elétrons gerados nos tubos de Crookes. E ele tinha coberto o tubo com papelão preto. A ideia era bloquear qualquer luz visível. Ele queria ver se esses raios podiam fazer certos materiais brilharem do lado de fora do tubo. Uma fluorescência. Outros já tinham visto algo parecido, mas Mas o que aconteceu foi totalmente, inesperado, né? completamente. Ele liga a corrente no tubo e percebe, assim, meio de canto de olho, uma tela coberta com platinocianeto de bário brilhando. Lá longe. Alguns metros de distância, né? Isso. Um brilho esverdeado. Aí ele desliga o tubo, o brilho some, liga de novo e tá lá o brilho. O raciocínio dele deve ter sido rápido ali. Com certeza. Não era luz comum, porque o papelão bloqueava, não era raio catódico, porque não viajava tão longe no ar. Tinha que ser algo novo, desconhecido. Exato, uma incógnita. Daí o nome, né? Simples e genial. Raio-X. O X do desconhecido mesmo. Isso mostra muito como a ciência avança, né? Primeiro reconhecendo que a gente não sabe. Totalmente. E logo depois veio aquela imagem, nossa, icônica, a radiografia da mão da esposa dele, aberta. Ah, sim. Aquela imagem é fortíssima. Mostra os ossos dela direitinho e a aliança parece que tá flutuando no dedo. Como um fantasma. Imagina a reação dela. Pois é, a história registra que ela disse: "Eu vi a minha própria morte." Dá pra imaginar o choque? Ver o próprio esqueleto, assim, pela primeira vez. Nossa, sem dúvida. Um impacto visceral mesmo. E essa imagem, junto com o artigo dele, o sobre uma nova espécie de raios, Foi uma bomba, né? uma explosão. A notícia correu o mundo. Telegrama, jornal. A ideia de raios que vêm através das coisas capturou a imaginação de todo mundo. Era quase mágica. E essa repercussão chegou rápido em outros pesquisadores, né? Gente que já estava explorando coisas parecidas. Sim, como Nikola Tesla, lá em Nova York. Isso, ele também mexia com tubos de Crookes, observava o que chamava de energia radiante. Ele até fazia umas imagens, os sombragrafos. E a fonte que a gente consultou menciona que ele ficou tão intrigado que tentou até radiografar o próprio crânio. Que loucura. Pois é. Depois ele mesmo reconheceu o risco, a tolice. Mas mostra um nível de fascínio, né? E talvez a falta de cautela inicial. Essa mistura de fascínio com um certo desconhecimento dos perigos levou a umas aplicações bem bizarras no começo, né? Muito bizarras. A fonte fala dos fluoroscópios em lojas de sapato nos Estados Unidos. Imagina a cena, o cliente colocava o pé com um sapato novo, numa caixa de raio-x. E viu os ossinhos mexendo lá dentro num visor para garantir o ajuste perfeito. Virou febre, tinha fila na porta. Surreal. E ao mesmo tempo surgiam terapias de raio-x para tudo, né? Queda de cabelo, problema mental, qualquer coisa. O poder era óbvio, mas os perigos ainda estavam escondidos.
A ciência virando fenômeno cultural antes mesmo de ser entendida, né? Exatamente. Então, enquanto Roentgen precisava de eletricidade, de um aparelho para gerar os raios dele, quase ao mesmo tempo, lá em Paris, outra peça desse quebra-cabeça surgia. De uma fonte diferente, né? Mas Sim. Fundamental. Sim, da própria natureza de certos materiais. É aí que entra o Henri Becquerel. Certo. O Becquerel se interessava muito por fosforescência. Sabe aquela propriedade de alguns materiais brilharem depois de expostos à luz? Sim, sim. E ele estava investigando se uns sais de urânio, que eram fosforescentes, poderiam também emitir os raios X do Roentgen depois de pegar sol. Era uma hipótese lógica para a época, tentar conectar esses dois fenômenos. Faz sentido. E o experimento era simples. Colocar os sais de urânio sobre uma placa fotográfica embrulhada em papel preto e deixar no sol. A ideia era que os raios X, se saíssem dali, iam atravessar o papel e marcar a placa. Só que o destino, né? Paris amanheceu nublada naquele dia de fevereiro de 1896. Sem sol para fazer o experimento. Exato. Aí o Becquerel simplesmente guardou tudo. A placa preparada, com os sais em cima, numa gaveta escura. E foi aí, nesse contratempo, que a coisa aconteceu. Pois é. Dias depois, ainda sem sol, ele resolveu revelar a placa mesmo assim. Talvez por curiosidade, sei lá. Esperando não encontrar nada, provavelmente. Mas a imagem dos sais estava lá, nítida, forte. A radiação tinha sido emitida no escuro total da gaveta, sem luz solar nenhuma para estimular. Essa foi a grande sacada dele. Totalmente. A emissão não era uma resposta a um estímulo de fora. Era algo que vinha de dentro do urânio, uma propriedade do próprio elemento. Uma energia que não precisava ser ligada como os raios X do Roentgen. Ela simplesmente existia ali. Nossa, isso mudava tudo sobre a ideia de matéria, né? Com certeza. Sugeria algo fundamentalmente diferente. E essa descoberta dos raios urânicos, como chamaram no início, abriu um campo novo. E levantou uma questão chave, imagino. Exato. Se essa energia vem do átomo, como é que a gente estuda isso? Como mede? Como quantifica essa propriedade misteriosa? E foi essa pergunta que acendeu a faísca para Marie Curie, né? Precisamente. Marie Skłodowska-Curie, uma jovem polonesa estudando em Paris, procurando um tema desafiador para a tese de doutorado dela. E ela ficou intrigada com esses raios do Becquerel, decidiu investigar a fundo de forma sistemática. E para isso, ela tinha uma ferramenta essencial. O eletrômetro. Aquele instrumento super sensível para medir correntes elétricas mínimas, que foi aperfeiçoado pelo marido dela, o Pierre Curie, e o irmão dele, o Jacques. Com esse aparelho, a Marie começou a testar. Assim, metodicamente, não só o urânio, mas um monte de outras substâncias. E aí ela fez uma observação crucial. A intensidade da radiação de um composto de urânio dependia só da quantidade de urânio ali. Não importava mais nada, né? Se era urânio puro, misturado, sólido, em pó, quente, frio. Nada, só a quantidade de urânio. E aí veio o pulo do gato conceitual dela. A grande sacada. Se a radiação não dependia de como os átomos estavam arranjados quimicamente, nem das condições físicas, então essa propriedade devia ser do átomo em si. Uma propriedade atômica fundamental. Isso era revolucionário. E foi ela quem criou o termo, né? Radioatividade, para descrever essa emissão espontânea, uma palavra que ia definir uma nova ciência. Exato. Mas a história ainda tinha mais reviravoltas. Ao testar minérios diferentes. Ah, a peste-blenda. Isso. A Marie e o Pierre notaram uma coisa que não batia. Esse minério, a peste-blenda, era muito mais radioativo do que devia ser só pela quantidade de urânio que tinha nele. Tipo, várias vezes mais ativo que o urânio puro que eles extraíam dali? O que era estranho, né? A lógica seria, o minério bruto tem impurezas, então é menos ativo que o urânio puro. Mas era o contrário. E aqui está um ponto genial, eu acho. A intuição deles de que outra coisa, uma impureza desconhecida, em quantidade mínima, era a fonte da maior parte da atividade. Foi um daqueles saltos de pensamento que mudam tudo. Normalmente a gente busca a pureza, né? Eles perceberam que o ruído no sinal era, na verdade, um sinal muito mais forte de algo novo. Exatamente. A hipótese era ousada. A peste-blenda devia ter outros elementos ainda não descobertos e que eram,
fantasticamente mais radioativos que o urânio. E isso deu início a uma busca, assim, incansável. Uma obsessão científica, quase. Eles conseguiram toneladas de resíduos de peste blenda, de Minas, lá da Boêmia, e começaram um trabalho. Hércules não faria melhor. E as condições, né? Longe de serem ideais. Nem fala, trabalhavam num galpão nos fundos da escola onde o Pierre dava aula, descrito como um barracão com um telhado de vidro quebrado cheio de goteira. Péssima ventilação, né? Congelante no inverno, um forno no verão. Exato. E ali eles fizeram um trabalho químico, físico, exaustivo, separando quilo por quilo daquele material. Imagina o cheiro, a poeira, o frio. É uma dedicação que hoje, com nossos laboratórios bonitinhos, parece sobre-humana. Mas essa dedicação implacável deu resultado, né? Resultados espetaculares. Em 1898, em questão de meses, eles anunciaram a descoberta não de um, mas de 2 novos elementos radioativos. O primeiro, que eles separaram junto com o bismuto do minério, chamaram de polônio. Uma homenagem linda à terra natal da Marie, a Polônia, que na época nem existia como país independente no mapa, estava sob domínio estrangeiro. Um gesto político e científico ao mesmo tempo. E o segundo elemento, esse era ainda mais incrível, isolado junto com o bário. Esse era o rádio, milhões de vezes mais ativo que o urânio. O nome já diz tudo, né? Por causa dessa propriedade radiante intensa. E o rádio puro, quando eles finalmente conseguiram isolar um pouquinho, tinha essa coisa quase mística, brilhava no escuro, sozinho. Uma luz azul esverdeada, fantasmagórica. Era como ter um foguinho mágico nas mãos. Uma fonte de energia que parecia desafiar tudo o que se sabia de física na época. Mas essa beleza toda escondia um perigo invisível, né? Que eles só foram entender aos poucos. E do jeito mais difícil, muitas vezes. Pois é. A falta de conhecimento sobre os efeitos biológicos da radiação era total. O próprio Röntgen notou que a pele dele ficava irritada com os raios-x e, por precaução, começou a usar umas caixas de chumbo. Mas para os Curie, o contato era direto, constante. A Maria escreveu nos diários dela, as mãos deles ficavam inflamadas, doloridas, a pele rachando, queimada mesmo, de tanto mexer com rádio. Ela carregava amostras radioativas nos bolsos do avental. E o Pierre gostava de ficar olhando o brilho do rádio no escuro. Ele até se queimou de propósito uma vez, para estudar o efeito na pele. Os cadernos de laboratório da Marie são tão contaminados que até hoje precisam de proteção para serem manuseados. E eles viam isso, essas queimaduras, essas dores, como parte do preço da descoberta. É o que a fonte indica. Uma visão que hoje choca a gente, né? Choca. Mas reflete aquela mentalidade da época. A busca pelo conhecimento acima de tudo, talvez até da própria segurança. É um testemunho da paixão científica, sem dúvida. Mas também um lembrete meio sombrio dos riscos de explorar o desconhecido. Então, vamos conectar tudo. Temos o Röntgen gerando raio-x artificialmente com o aparelho. E temos Becquerel e os Curie descobrindo e isolando fontes de radiação natural, a radioatividade. Qual é a ligação-chave aqui e o que isso tudo significou? A ligação é profunda. O Röntgen deu pra gente uma ferramenta para produzir radiação penetrante quando a gente quisesse. O Becquerel e os Curie mostraram que essa radiação também era um fenômeno natural, que vinha do coração instável de certos átomos. Ah, entendi. Uma produzida, outra natural. Exato! E juntas, essas descobertas não só criaram campos novos na física, na química, mas deram a base para tecnologias que, revolucionaram a medicina e a nossa compreensão do universo. O legado é imenso. Com certeza. Os raios-x são a espinha dorsal de toda a radiologia diagnóstica hoje. Pense em quantas vidas são salvas ou melhoradas todo dia por causa de radiografia, tomografia, mamografia. Ferramentas para ver dentro do corpo humano com uma clareza que era impensável antes. E a radioatividade? Aquela que começou na gaveta do Becquerel e terminou com o rádio brilhante dos Curie. É a base da medicina nuclear, usada para diagnósticos ainda mais sensíveis, sabe? Mapear como os órgãos funcionam com traçadores radioativos. E, claro, a radioterapia.
uma das armas mais importantes contra o câncer. Quer dizer, eles basicamente nos deram as chaves para acessar e interagir com o mundo numa escala atômica, subatômica. Exatamente. No final, essa cascata de descobertas, impulsionada por curiosidade, por acidentes felizes, por um trabalho absurdo, deu para a humanidade jeitos novos de enxergar o invisível. E de manipular a matéria no nível mais fundamental, com resultados que transformaram a condição humana. Foi mesmo uma jornada científica extraordinária, e num tempo relativamente curto, né? Do brilho na tela do Röntgen, passando pela energia das pedras do Becquerel, até o brilho potente e perigoso do polônio e do rádio dos Curie. Uma sequência que se encaixou perfeitamente. Uma revolução silenciosa que mudou tudo. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. É impressionante como a simples curiosidade humana por o que uma tela brilhou, porque uma chapa fotográfica marcou no escuro, levou a desvendar segredos tão profundos do átomo. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, introduziu um poder imenso, né? O poder da radiação e, eventualmente, o nuclear, com consequências que eram impossíveis de prever totalmente naquela época. Fica a pergunta, então. Fica a pergunta, que outros fenômenos sutis, talvez acontecendo agora mesmo ao nosso redor, só esperam uma mente atenta, um experimento inesperado ou uma persistência como a dos Curie para revelar segredos ainda mais profundos e talvez igualmente transformadores e desafiadores sobre o universo. Um excelente ponto para a gente fechar nossa análise. Essas descobertas que a gente explorou hoje não são só história, né? Elas continuam ecoando, moldando nossa tecnologia, nossa medicina, nossa visão de mundo, de jeitos que Röntgen, Becquerel e os Curie talvez nunca imaginaram completamente.